Fala traders, fala águias, estamos aqui, olha, hoje, dia 17/5, 14 horas e 11 minutos. Vou passar aqui a minha visão semanal aqui pelo que já aconteceu aqui no dia de hoje, segunda-feira, e pelo que pode acontecer ainda durante a semana. Ibov, gráfico diário, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um canal de alta, olha só, ele veio aqui, fez o rompimento, veio aqui fazer o pullback nessa região de canal do Ibov. Então, depois desse pullback, olha só, veio aqui a força vendedora muito forte e a partir daqui ele entrou em recuperação. Então, qual que é o ponto que nós devemos mais analisar aqui em relação ao Ibov? Primeiro, se a gente for levar em consideração do gráfico diário desse movimento de alta que ele teve, a gente pode fazer o que? É o seguinte, pegar uma Fibo aqui, olha, medir esse último movimento. Foi um movimento de quê? De mínima, ou seja, mínima menor e topo maior. O que nós temos? Nós temos aqui, olha, uma queda aqui relativamente até o último ponto da Fibo, 38,2. Isso quer dizer o quê? Que ele fez aqui um respiro saudável e começou já a trabalhar acima das retrações. Se caso o preço avançar num gráfico menor, num gráfico de 60 minutos ou num gráfico diário, ele pode vir aqui testar topo. Então, qual que é o ponto que está sendo mais analisado aqui? Olha, o ponto do topo, 122.900 pontos. Se caso ele rompe essa região de topo, aqui a gente pode projetar esse pequeno movimento aqui de alta e respiro, entendendo isso aqui como um pivô em tempo gráfico diário. Lógico que a projeção desse preço ela vai dar um pouco distante. Olha só, ela vai dar muito acima, mas tudo dentro dos padrões, ou seja, uma visão a longo prazo. Então ele pode vir aqui, o preço pode fazer o seguinte, ele pode vir aqui, romper, agarrar aqui nessa região de canal do diário, passar para dentro e até então cumprir o primeiro alvo desse pivô, desse movimento de retração. Então nós temos que ficar ligado que trabalhando acima do topo, acima da região do topo anterior, nós podemos esperar aí uma alta mais forte. Isso no gráfico diário. No o índice Bovespa, vamos colocar aqui no gráfico de 60 minutos, o que a gente pode analisar? A gente pode analisar aqui que o preço estava numa tendência muito forte de alta. Olha só, tendência muito forte. Temos aqui também praticamente a mesma coisa do Ibov, porque são espelhos, né? Então nós temos aqui, olha, rompimento, pullback, tentou de novo romper e aqui ele engrenou aqui numa pequena tendência de alta. Então a gente tem que ficar ligado em todos os movimentos que o índice Bovespa está dando, traçar aqui, olha, procurar aqui movimentos, a gente tem que entender aqui movimentos, quais tipos de movimentos. Vamos pegar movimentos mais extremos, ou seja, de mínima e máximas. Para quê? Para a gente traçar nossa FIBA. Então a gente pega aqui no gráfico de 60 minutos, começa a compreender o que o gráfico está querendo dizer, onde que são os pontos principais para nós encontrarmos os padrões necessários para que a gente possa ter bons resultados. A gente trazendo aqui para um gráfico de 5 minutos, que é um gráfico operacional ou também gráfico de 10 minutos, nós observamos o seguinte, olha só, se pegarmos aqui duas linhas paralelas, colocando aqui duas linhas paralelas, nós temos que fazer o que? Buscar regiões de quê? De canal, regiões de tendência, ver o que o preço está tendencioso a fazer. Então, num gráfico de 5 minutos, eu venho aqui, ajusto, vejo onde está mais respeitando, dou um zoom, vejo o que está acontecendo, pego também movimentos de mínimas e máximas de fundos e topos menores e maiores, e nós temos o que? A mesma coisa, olha só, nesse exato momento, às 14 horas e 15 minutos, nós estamos vendo o que? Movimento de que? Triangulação. A gente já cansou de falar de movimento de triangulação, os famosos inside bars em tempo gráficos maiores, ou seja, rompimento para baixo, a mesma medida, ou rompimento para cima, a mesma medida de alvo. Então tudo a gente tem que ficar atento. Olha só, provavelmente ele já rompeu e não veio aqui fazer um pullback mais claro. Então são todos esses movimentos que a gente tem que analisar para buscar os nossos padrões.
e também ter lucro aí dentro do mercado. Tá aqui o mini índice, visão aqui, olha, de canal de alta. Então nós podemos esperar aqui os topos anteriores como meta, podemos buscar aqui o topo do canal como alvo. Então são todas regiões. O que a gente mais pode observar nos 60 minutos? Regiões de suporte e resistência. Coloca nos 60 minutos, analisa aqui, olha, pega um quadrado, quais que são as regiões que mais o preço teve dificuldade de passar, deixando aqui grandes sombras nas regiões de 60 minutos. O que a gente faz? A gente começa a marcar regiões de suporte e resistência, utilizando o que? Sombras e aberturas e fechamentos de candle. Nós vamos aqui mapear com cores. Esse aqui é um dos pontos principais que a gente não pode deixar de analisar isso no nosso gráfico. Vamos buscar aqui também novas regiões. Olha aqui, olha, sombras de candles com máximas aberturas e fechamentos. Todas essas são regiões de suporte e resistência. Então nós vamos utilizar todas elas para identificar que o gráfico está sofrendo aqui ou uma pressão compradora, se ele estiver aqui com base em suporte, ou uma pressão vendedora, se ele estiver com base na resistência, e analisar onde que o preço está trabalhando. Então olha aqui, olha, só regiões aqui de defesas. Trabalhando aqui em cima, a gente espera também os nossos padrões aqui. Então a gente identifica que o preço ele continua em uma pequena agora mais fraca agora tendência de alta, mas não deixa de ser uma tendência de alta, e nós vamos buscar o que? Analisar essas regiões e esperar as nossas oportunidades. Vamos para o dólar aqui também, falar um pouco do dólar. O movimento mais expressivo que a gente tem do dólar aqui é o movimento de junho, onde a gente pode traçar aqui uma fibra do topo até o fundo desse movimento, que a gente tem aqui regiões bem interessantes de oportunidades do dólar. O que a gente encontra aqui, olha, no dólar aqui é fácil entender que o dólar ele começou a entrar em uma tendência de baixa. Olha aqui, tempo gráfico diário, e olha só como é que tá os últimos movimentos do dólar. Nós estamos entendendo que o preço está caindo. Como nós temos essas regiões aqui de interesse do dólar, relativamente desse movimento maior que o dólar teve, nós observamos que o dólar ele começa a trabalhar abaixo desse último ponto de interesse, tanto que ele já fez o rompimento, está fazendo aqui o pullback, e aqui a gente pode encontrar aqui oportunidades tanto de venda quanto de compra. Então são movimentos e pontos interessantes que nós encontramos aqui a análise da nossa estratégia, beleza? Esperamos aqui aparecer algum dos nossos padrões de candle para ter resultados também no dólar. Se o preço ele continua caindo, nós temos que olhar as regiões que o preço do dólar que ele já deu uma parada. Olha aqui, nós temos esse fundo que bate exatamente com esse fundo. Nós temos aqui, olha, fundos anteriores que depois desses fundos aqui, o dólar, olha só, pegou tendência, estava queda e começou tendência de alta. Então são regiões interessantes onde os compradores vão ter interesse de defender, ou seja, de comprar para talvez dar um respiro maior para continuar caindo e buscar talvez outros pontos de interesse onde o dólar aqui pegou tendência mais aguda. Então nós temos esses pontos aqui de fundos como pontos de interesse. Passando esses pontos, o caminho está livre aqui, está em queda livre. Vamos utilizar aqui o outro movimento também de topo e fundo. Olha só, nós podemos pegar uma fibra aqui, olha, e analisar, olha só, esse pequeno movimento aqui, olha, que ele já deu aqui para nós uma retração aqui no primeiro ponto, de 61,8 relativamente do último movimento. Olha só, essa retração. O que ele acabou de fazer aqui? Ele acabou de armar um pivô. Então, olha só, nesse ponto, o que a gente pode fazer? Olha aqui, ó, tá topo, fundo, olha só, retração aqui bem no ponto de 61,8, queda, rompeu aqui o fundo anterior, veio aqui fazer o pullback. Aqui tá ótimo da gente encontrar padrões gráficos aqui que vai nos dar uma direção melhor sobre o que for acontecer.
fazendo uma projeção em gráfico diário, que é uma projeção aqui a longo prazo, se caso ele comece a trabalhar abaixo dos fundos, a gente pode fazer essa projeção aqui, olha, colocar aqui o primeiro ponto de retração na cabeça do pivô e nós temos aí a longo prazo um preço do dólar a chegar aqui aproximadamente 5,5, beleza? Então a gente vai analisar esses pontos, vai esperar as oportunidades, nós não precisamos ficar desesperados aí, querendo comprar, querendo vender, vamos seguir a tendência, vamos analisar o que o preço está querendo dizer, aí sim, buscar melhores oportunidades de queda, beleza? Então tá aqui a nossa análise do Ibov, índice futuro e dólar futuro. Então tenham todos aí uma ótima semana, façam boas operações, qualquer coisa pode mandar lá no nosso grupo privado. Tamo junto.